Meus irmãos, nós chegamos, na quinta passada nós meditamos no capítulo 1, capítulo esse onde se inicia a história de Samuel, do seu nascimento, Ana, onde Ana é uma mulher cheia de fé, mesmo mediante todas as situações contrárias, ela fica na posição orando, faz um voto ao Senhor, e aquela mulher estéril, Deus abre a madre, e aquela mulher gera não um filho, mas filhos, e o nome do Senhor é glorificado. E o filho que tanto ela pede ao Senhor, Deus dá um filho, dá um profeta, dá um juiz, aleluia, dá um sacerdote, que é Samuel. E quando nós vemos aqui a história no capítulo 2, é o cântico de Ana. Ana, até o versículo 11, Ana propõe o canto, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Um cântico profético, dizendo que Deus abate os exaltados, os soberbos, mostrando que não há Deus como nosso Deus, que não há ninguém do páreo para o nosso Deus. Aquele que se levanta contra o povo de Deus é abatido. Assim diz o cântico de Ana, no capítulo 2. Ela inicia o seu cântico exaltando o Deus da nossa salvação. Capítulo 2, versículo 1 vai falar sobre isso, né? Meu coração exalta no Senhor, aleluia, no Deus da minha salvação. Minha boca se enche de júbilo, se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na salvação. Então, esta mulher começa a adorar o Senhor, a glorificar o Senhor pela bênção recebida de Deus. E meus irmãos, nós chegamos aqui, nós lemos o capítulo 3, mas a história que nós vamos meditar, ela se inicia a partir do versículo 12 do capítulo 2, 12 do 2. Só quero situar os irmãos no contexto. Os irmãos lembram do que acontece. Ana, ela faz um voto, dizendo: se o Senhor abrisse a madre dela e desse um filho, glória a Deus, Ana, ela entregaria ao Senhor, consagraria todos os dias de sua vida para o Senhor, glória a Deus. E assim Ana cumpre o propósito que ela fez. Quando o menino desmamou, ela leva ao Senhor, leva ao altar e apresenta para a obra e para o serviço do Senhor. Meus irmãos, como é importante isso, né? Esse ato de nós consagrarmos o nosso filho, apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. Eu, quando estava lendo essa história, eu lembrei da minha vida, porque meus pais, quando eu nasci, não eram crentes. E minha mãe, já conhecedora do Evangelho, ela não me batizou na igreja católica. Mas eu, criança, ela e meu pai, sem ser crentes desviados, me levam numa igreja evangélica para eu ser apresentado lá. E eu penso, como foi a oração desse pastor, né, que me apresentou? Glória a Deus. Talvez hoje eu sou resposta da oração do pastor que me apresentou naquele dia. Então, como é importante, irmãos, nós apresentarmos os nossos filhos diante do Senhor, porque aquela promessa e aquela oração Deus pode cumprir e executar na vida dos nossos filhos. Glória a Deus. E Ana, irmãos, ela apresenta o seu filho criança, passa a estar no templo. O templo está em Siló. Não é o templo de Salomão. Botei até uma imagem de como era o templo naquela época. Era o templo ainda no modelo de Moisés, nas tendas que ficava em Siló. Desse jeito da imagem, né? Desse jeito. Nesta época se tinha sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, que serviam no templo. E Samuel também estava no templo, ainda muito jovem, servindo o Senhor. Então esse era o contexto. Meus irmãos, no Antigo Testamento, nesta época,
por conta do pecado do povo, Deus, ele coloca como que um escape para perdão de pecados do povo. Aleluia. Por conta do seu pecado, quando o povo pecava, Deus permitia que o povo fosse ao templo levar sacrifícios, para que o sacerdote intercedesse pelo povo, para que o sacerdote apresentasse a pessoa que está oferecendo o sacrifício, o cordeiro, para que Deus viesse perdoar os seus pecados. Glória a Deus. E o sacerdote responsável por este ato neste tempo era Eli, era seus filhos. E quando nós vemos o retrato aqui desse cenário, nós vamos ver talvez um dos piores momentos de Israel, porque a nação estava corrompida e o sacerdote também estava corrompido. Nós vamos ver que Eli, seus filhos estavam vivendo sobre o pecado e sobre o julgamento de Deus. Aleluia. Mas Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. A última palavra não é de Satanás sobre a nossa vida, a última palavra é do Senhor. E o Senhor ainda fala nessa terra, assim como falou com Samuel. Glória a Deus. Que possamos estar aqui como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus tem uma palavra ao nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1 e capítulo 2, história de Ana. E nós vimos o contraste de Ana e Penina. Nós vimos um contraste de uma mulher devota e de uma mulher que não era. E no capítulo 3, na metade do capítulo 2 e no capítulo 3 também nós vemos o contraste. Aleluia, de Eli e Samuel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel ministrava diante do Senhor e caía na graça do povo de Deus. E Eli, o contrário. Eli, os pecados dos seus filhos, os seus pecados estavam diante de Deus e diante do povo. A má fama estava correndo diante do povo, glória a Deus, dos pecados cometidos pelo povo, pelos filhos de Eli. E quando eu vejo essa história, irmãos, eu vejo que a história de Ana tinha tudo para dar errado. Mulher estéril, uma mulher sem influência, aleluia. Seu marido era alguém pobre, aleluia, mas alguém que foi achado graça diante de Deus, e o Senhor se lembrou dela. A história de Eli tinha tudo para dar certo, mas o fim foi trágico. A história de Ana tinha tudo para dar errado, e Deus muda o cativeiro e a história de Ana. A história de Eli tinha tudo para dar certo. Por que tinha tudo para dar certo? Porque Eli era alguém que ministrava diante de Deus para o povo. Era alguém que era respeitado, era alguém que era boca de Deus. Aleluia. Você vê que é alguém que boca de Deus, porque ele fala para Ana, né? Vai, e o Senhor conceda o desejo do seu coração e se cumpre. Era alguém sensível à voz de Deus, conhecia a voz de Deus, porque quando ele entende que é Samuel, Deus falando com Samuel, ele entende e reconhece a voz de Deus. Alguém que tinha intimidade e reconhecia a voz de Deus. Era alguém, irmãos, que o texto bíblico vai dizer que já estava há 40 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já estava 40 anos servindo no templo, servindo, aleluia, como sacerdote. E mediante esse cenário, Deus aparece, aleluia, com a palavra de advertência, uma profecia para o povo, porque Deus não se deixa escarnecer. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Eli teve um fim trágico, aleluia, mas eu louvo a Deus porque a nossa história não chegou ao fim, né, irmãos?
Eu louvo a Deus que há esperança para as nossas vidas. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta que você está vivendo, não importa como está a sua casa, aleluia. O importante é que há jeito. O evangelho, a mensagem é essa: se o povo se arrepender, Deus perdoa, Deus restaura e Deus levanta. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando nós começamos a ver a história da família de Eli, como eu falei, é uma história que tinha tudo para dar certo. Os seus filhos seguiram os passos do pai, os passos de ministrar no templo, aleluia. Mas os filhos, obrigado, irmão, que cresceram no templo, que cresceram na igreja, não conheciam o Senhor. Tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem: eu criei meu filho na igreja. Mas será que conheceu o Senhor? Uma coisa é criar na igreja, outra coisa é os filhos conhecerem ao Senhor. E os filhos de Eli não conheciam o Senhor. E quando nós vemos essa história, quando nós vemos o retrato da história, nós vemos algo que eles praticavam que não era do agrado de Deus. A partir do versículo 12 vai dizer, do capítulo 2: ora, os filhos de Eli eram os filhos de Belial, alguém sem valor, não conhecia o Senhor. Como é que pode, irmãos? Serviam no templo e não conheciam o Senhor, serviam perante o povo e não conheciam o Senhor, pregava para o povo e não conhecia o Senhor, evangelizava e não conhecia o Senhor, cantava no conjunto e não conhecia o Senhor, era obreiro e não conhecia o Senhor, tocava e não conhecia o Senhor, aleluia. Então Deus está muito preocupado em que nós viemos conhecer a Ele, do que o nosso serviço é entregue. Essa aí é um grande exemplo. O texto vai continuar, veja o que eles faziam. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozindo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, versículo 14, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali em Siló. Veja só, irmãos, aleluia. Quando nós vamos ver Levítico, nós vamos ver os textos sobre a lei. O sacerdote, perante a lei, poderia comer algumas partes, mas esse povo não, eles pegavam um tridente, um garfo grande, enfiava, e tudo que vinha, eles tiravam para eles. Veja só, irmãos, esses sacerdotes roubavam a carne, ainda diz mais, né, versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dessa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. A gordura perante a lei tinha que ser toda queimada para o Senhor. Mas os sacerdotes, os filhos de Eli, estavam corrompidos por completo e pegavam todo esse sacrifício que era para o Senhor e tomavam para si. Roubavam o povo, aleluia. Pegando aquilo que era oferecido para Deus, eles pegavam para si, retendo para si aquilo que era oferecido para Deus. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas que se intitulam pastores, infelizmente fazem essa prática, cometem isso, praticam esses roubos, esses crimes diante do altar do Senhor, e todas essas pessoas prestarão conta naquele grande dia, assim como foram os filhos de Eli. Em contrapartida, muitas pessoas generalizam, aleluia,
Eu vi uma pesquisa que as 3 classes menos desacreditadas no país são políticos, policiais e pastores. Por conta de tudo isso, porque isso vai gerando incredulidade em muitas pessoas no coração, achando que todos são assim. E muitas pessoas se deixam levar por isso, se deixam levar desta forma e acabam deixando que a avareza entre no seu coração e não conseguem contribuir, não conseguem adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas, porque o seu olhar muitas das vezes é sempre deturpado. Então não seremos ou sejamos extremistas e entendemos que ainda tem homens de Deus nesta terra pregando e falando a verdade diante do Senhor e diante dos homens. Glória a Deus. Mas os filhos de Eli eram um mau testemunho, aleluia, porque eles faziam isso. A segunda coisa que eles faziam, além de roubar o povo, versículo 22. Botei versículo 22. Era, porém, ele já muito ouvia tudo que seus filhos faziam, todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntava à porta da congregação. Irmãos, os filhos de Eli se prostituíam diante da congregação, na porta do templo. Aleluia, veja só, as mulheres que talvez iam em busca de um conforto, de uma palavra de Deus, encontrava pecado, encontrava pessoas para pecarem, e os filhos de Eli faziam desta forma. E em nenhum momento nós vemos esses homens se arrependendo, em nenhum momento nós vemos esses homens com espírito de arrependimento, não, mas eles pecavam perante o Senhor, depravando o templo, sem nenhum temor diante de Deus. Meus irmãos, como isso é perigoso. Eu vejo que muitas das vezes isso pode acontecer quando se acostumamos com o sagrado, se acostumamos com o ambiente sagrado. Então, quando isso acontece, a pessoa está dentro da igreja sem nenhum temor, sem nenhuma ação que Deus está vendo. Então a pessoa peca, nem espera sair para pecar, peca dentro da igreja, rouba dentro da igreja, mente dentro da igreja, paquera dentro da igreja, sem nenhum temor, manda mensagem, fala dos outros dentro do templo, porque se acostumaram com o sagrado e não tem mais nenhum temor diante de Deus. Quando nós vemos a palavra do Senhor, até Satanás tem temor e muitos crentes não têm. Aleluia. Nós falamos relatos que acontecem, irmãos, no meio do povo de Deus, mas que o Senhor vinha nos dar aquele temor que diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse ambiente é sagrado. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente e o Senhor está neste lugar. Tenhamos reverência daquilo que fazemos. Não estamos numa praça, não estamos no shopping, não estamos no local social, estamos na casa de Deus. Na casa de Deus tem que ter reverência, tem que ter santidade, aleluia, porque o Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluia. Os filhos de Eli se prostituíam na porta do templo. Que Deus não dê temor, tremor, irmão, santidade no templo, fora do templo, para que eles venham entender que o ambiente que nós estamos é sagrado. E mais ainda, além do templo, nós somos o templo. Glória a Deus. Quem recebe esta palavra glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E nós vimos a atitude dos filhos de Eli era desse jeito. E o pai, o que ele fazia, irmãos? Aleluia, porque a gente às vezes pensa que o erro estava apenas em Ofni e Finéias, mas ele foi aquilo que nenhum homem quer ser. Ele foi aquilo que nenhum homem de Deus quer ser. Ele pregava para os outros,
mas dentro de casa ele não conseguia pregar. Fora dos portões da casa, da sua casa, ele anunciava a salvação de Deus para o povo. Dentro da sua casa, dentro dos muros da sua casa, todos estavam perdidos, inclusive Eli. Aleluia. Fora, trabalhava para o Senhor. Dentro, não conseguia influenciar os seus próprios filhos. Isso, irmãos, é o maior fracasso do homem. Não conseguir influenciar a sua casa, a sua família e os seus. Estava falando com um amigo próximo, que eu gosto muito, e ele perguntou: pastor, ore pela minha família, ore pela minha esposa, ela não quer mais pela igreja, minhas filhas também não, mas eu estou na obra, eu estou fazendo a obra, eu estou lá. Aí eu: meu irmão, eu posso falar uma palavra de Deus para você? Poste. Meu irmão, se preocupe mais com a obra de dentro de casa. Passe a olhar mais para os seus. Não estou dizendo que o irmão não olhe, mas talvez se preocupe mais com os de dentro. Às vezes dá um passo atrás, recuar um pouco, para você ajeitar a sua casa, não tem problema nenhum, porque há uma prioridade maior que a sua família. Não deixe a família por aí deixada de lado para ir fazer a obra. Se preocupe com sua casa, se preocupe com sua esposa, se preocupe com seus filhos. Essa é a primeira obra e a maior obra que Deus nos deu. A Bíblia diz que aquele que não cuida bem do seu lar não pode cuidar de nenhum outro lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele perde a batalha dentro da sua casa. No versículo 22 do capítulo 2 diz isso, né? O texto que nós lemos. Era, porém, ele muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel. Às vezes, irmãos, a pessoa parece que quer tapar os olhos por problema dentro de casa. Todo mundo vê o problema. De fora todo mundo vê que tem algo errado. De fora todo mundo enxerga: rapaz, tem algo errado nessa situação. Mas a pessoa não enxerga. Há um ditado aí do mundo que diz que os pais é o último a saber, né? Mas eu acho que eles fazem questão de não enxergar. Fazem força para não enxergar o erro. Não nota os sinais, meus queridos irmãos. Vamos notar os sinais que os nossos filhos dão. Como está andando a forma. Às vezes são sinais que a gente precisa olhar e interceder ao Senhor. Senhor, liberta, tem misericórdia, faz alguma coisa. Não vamos achar normal aquilo que não é normal. Não vamos achar que está tudo certo quando está tudo errado. Todo mundo enxerga e fala: não, é porque é assim mesmo. Vamos ter cuidado com isso. Vamos ver a emergência, a urgência dentro da nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Tinha algo a ser feito. Parece que ele não abriu seus olhos. No versículo 23 diz o que, irmãos? E disse: por que faz estas coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios, a má fama dos filhos corriam na vizinhança. Aleluia. Deixa eu dar um conselho para você. Antes de você tomar satisfação na escola, com os vizinhos, do que estão falando do seu filho, olhe um pouquinho para ele e vê se não estão falando verdade. E ore, aleluia, para que o Senhor venha agir. Porque muitas das vezes a gente toma as dores para os nossos filhos, como pai, como mãe protetores. Mas às vezes, irmãos, a gente precisa olhar que às vezes tem alguma coisa que o Senhor precisa operar nas vidas dos nossos. Veja só, irmão Silvio, Eli não mediu palavras para soltar uma palavra dura contra Ana. Está embriagada.
mas com seus filhos era bem complacente. Mas com seus filhos, meus filhos, por que fazem isso? Quantas pessoas são assim, tão duras para julgar os filhos dos outros, e tão complacente com os erros dos seus filhos, tão duras para apontar o pecado dos outros filhos, das outras famílias, mas tão complacente para não olhar para os seus, para o seu, para a sua família, para a sua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos olhar primeiro para os nossos, uma autoanálise, aleluia, suportar talvez o pecado dos outros e ser mais rigorosos com os nossos, com a nossa família, com a nossa casa, para que o Senhor venha operar poderosamente. Glória a Deus. E ele agiu desta forma, irmãos. Ele era complacente, conivente. Mas você talvez diga, mas pastor, o que ele poderia fazer? Os filhos já eram adultos. Ele, como sacerdote, ele poderia tirar da posição. Ele poderia não deixar o filho fazendo isso, ele poderia tirar. Mas não. Ele começa, irmãos, a participar do pecado. Capítulo 2, versículo 29. Veja aí. 2:29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei a minha morada, e honra teus filhos mais que a mim, para vos engordardes, para vós engordardes, ou seja, Eli e seus filhos, do principal de todas as ofertas do povo. Ele já estava participando do pecado e da carne que os filhos tiravam. Ele já desfrutava juntamente com os filhos. Meus irmãos, pecado de conivência, de não fazer nada, também é pecado. Não é apenas aquilo que você faz, mas quando você é conivente, como diz a linguagem popular, né? Quando você passa o pano, né? Para o pecado do outro. Não tem problema não, né? Deixa o pecado dentro da sua casa, sem dizer uma palavra, sem menos dizer que é errado. Deixa o erro entrar dentro do seu lar. Deixa o inimigo levantar um altar dentro da sua casa, através daquelas atitudes erradas, que Deus está te fazendo lembrar nesta noite. Você é mulher de Deus, você sabe que é errado. Deus te levantou e deu uma palavra de Deus, aleluia, e que o Senhor vai operar. Você sabe que não é certo, então diga: meu filho, minha filha, não é certo. Meu esposo, minha esposa, isso não é certo. Deus não se agrada. Vamos tirar isso de dentro do nosso lar, aleluia, e ore, que o Senhor vai operar. Não aceite de forma passiva. O erro de muitos crentes é de aceitar de forma passiva. Não querem, não vou falar não, porque vai confrontar e eu não sei como ele vai agir ou ela vai agir. E vai aceitando, e o inimigo vai tomando cada vez mais terreno, e o inimigo vai cada vez mais tomando mais espaço. Mas a tua casa e a minha casa é um local santificado ao Senhor. É um local separado para nós adorarmos ao Senhor dentro do nosso lar. E o inimigo tem que bater em retirada com pecado, prostituição, mentira, lasciva, coisa errada. Tudo vai para fora, que a nossa casa é do Senhor. É do Senhor, é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele passa a ser conivente com seus filhos. E a Bíblia diz que no versículo 27 ainda do capítulo 2: e veio um homem de Deus e a Eli disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, como na casa de Faraó. E este homem de Deus, ele começa, em todo o restante do capítulo, ele começa a profetizar o juízo sobre a casa de Eli. Começa a dizer o que Deus operou
e o que Deus ia fazer de castigo. Eu glorifico a Deus porque aqui é um profeta anônimo. A Bíblia não cita o nome deste homem. E de vez em quando Deus bota uns profetas anônimos no nosso caminho, né? A pessoa não escuta o pastor da igreja, não escuta ninguém, aí se depara com um profeta anônimo, um homem de Deus, e começa a falar o que precisa ser falado. E aquela pessoa, como essa pessoa não me conhece, eu estou aqui nessa fila, e começa a dizer isso, e eu sei que é Deus falando. A pessoa talvez fique assim incomodada, mas lá no íntimo sabe, é Deus que está falando comigo, através dessa pessoa que eu nem conheço, que apareceu no meu caminho, talvez para pedir uma informação, para pedir algo, e Deus libera uma palavra, através daquela vida, para nós. Que Deus levante esses homens, profetas anônimos, sobre o seu povo, com a palavra que nós precisamos, para seguir em frente. Eli recebe esta palavra, Deus libera esta palavra sobre Eli. Ele fica calado, porque ele sabe como está a sua casa, ele sabe como está a sua família. E o capítulo a qual eu li, no capítulo 3, vai dizer o seguinte: e o menino que veio, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito, tem algumas traduções que dizem muito rara naqueles dias, e não havia visão manifestada. Meus queridos, aqui surge Samuel em contraste à família de Eli. Ele já aparece algumas vezes aqui e diz: e o menino Samuel ministrava perante o Senhor. É possível, irmãos, ou o jovem Samuel, os jovens que estão aqui na igreja, é possível ser jovem e servir ao Senhor. É possível ser jovem e trabalhar na casa do Senhor. Nós vemos aqui jovens adorando a Deus na mídia, na banda. É possível sim ser jovem e rejeitar os pratos do mundo. Aleluia. Jovem não é sinônimo de pecado. Não, deixa ele assim, sabe? É jovem, cabeça de jovem, deixa ele viver a vida dele mais pra frente. Não, é possível ser jovem e rejeitar os pratos do mundo, os pratos do Egito. Quantos jovens a Bíblia diz, aleluia, mostra Samuel, mostra José, mostra Daniel, os seus amigos jovens e rejeitaram. É possível ser jovem e servir a Deus de forma sincera ao seu coração. E o segundo ponto que diz no texto, que Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Aleluia. Meus queridos, Samuel servia o Senhor perante Eli. Samuel servia o Senhor perante Eli. Nós servimos o Senhor servindo os homens, servindo no templo. Tem pessoas que acham que não vou fazer isso não, que é para o homem. Meu irmão, você está fazendo é para o Senhor. Aleluia. Se você pegar esta visão, aqui eu toco, eu prego, eu faço, é para o Senhor. Aleluia. Deus te direcionava de outra forma. Se Samuel pensasse, não, eu sirvo a ele desse jeito, eu vou lá servir ele desta forma, eu não vou servir não este homem desse jeito. Mas ele servia o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sirvo o Senhor, servindo o ministério, servindo os irmãos, pregando a palavra. Aleluia. Você serve o Senhor na igreja com seus dons e talentos, varrendo ou fazendo algo, não é para o homem, é para o Senhor. A Bíblia diz que Samuel servia o Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisamos entender isso, porque quando nós não entendemos isso,
o homem e enche seu coração de raiva e amargura, porque ele vê apenas o homem. Não, está vendo o homem é errado, o homem é falho, o homem tem erro, o homem faz isso. Mas eu e você servimos o Senhor. Glória a Deus. Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Meus queridos, quando não tem palavra de Deus, quando o Senhor não fala, quando nós não escutamos a palavra de Deus, o povo tende a pecar, o povo tende a errar, o povo tende a fazer o que os seus olhos acham que é melhor. Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor nos direciona, Ele mostra o caminho. É esse caminho, segue este caminho, e nós seguimos. O Senhor dá vitória ao seu povo. Glória a Deus. E o texto continua, meus queridos. Versículo 2: certo dia, cujos olhos estavam ficando fracos, já que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, o ambiente a qual Deus aparece para Samuel. Versículo 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E algumas traduções dizem: antes que a lâmpada de Deus se apague, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. E ali Deus chamou Samuel pela primeira vez, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Meus queridos, naquele tabernáculo, naquele templo, havia um candelabro com uma peça do tabernáculo constituída por Deus, e esse candelabro era de 7 alças e tinha que estar constantemente acesa. O sacerdote tinha que alimentar aquele candelabro com azeite de forma constante, para aquele candelabro não se apagar. E o cenário do versículo 3 é que o candelabro estava quase se apagando, ainda não havia se apagado. Veja, a luz estava fraca, estava quase a se apagar. Por que isso? Eu não sei, o texto não diz. Mas talvez o sacerdote não estava alimentando de azeite, talvez havia negligência dentro do templo, talvez aquilo que era para ser feito não estava sendo feito direito, e a lâmpada de Deus estava se apagando. Como está a lâmpada da tua vida? Como está o candelabro da tua vida? Ele está se apagando ou ele está bem aceso? Como está a lâmpada de Deus sobre a tua vida? Porque é o único título, irmão Silvio. A Bíblia diz do eu sou no João: eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Mas é o único título que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. E como está a lâmpada de Deus na sua vida? Ela está se apagando? Se ela está se apagando, é a ausência de azeite, é a ausência da presença de Deus na sua vida. Aleluia! E quando ela se apaga, e quando ela se apagar, quando você se atentar, já é tarde demais. As 5 loucas, quando se atentaram, era tarde demais. Saíram para comprar e não deu tempo. A palavra para a igreja de Éfeso é isso: olha, tem uma coisa contra ti, que deixasse o primeiro amor. Arrependa-te antes que eu venha e remova o candelabro de você. Porque candelabro que não dá luz, que não tem luz, não presta para o Senhor. Candelabro que não tem azeite, que não tem luz, não serve para a casa do Senhor. É uma peça que será jogado fora. Que nessa noite o Senhor venha reacender a luz, ou botar mais azeite, para que a luz de Deus volte a brilhar nas nossas vidas. Constantemente acesa, constantemente acesa. Mas eu glorifico a Deus, porque
aí a lâmpada ainda não se apagou, e talvez esse seja o cenário da sua vida. Não se apagou, está só fraco, está só fraquinho, tem só uma tochinha pequena. Que o Senhor venha, feche seus olhos, encher você agora do seu Espírito Santo. Que Jesus venha te encher agora, meu querido irmão, de azeite do céu, um azeite que simboliza a presença de Deus na tua vida, e que a luz de Cristo brilhe em você diante dos homens. Que você não venha ser um candelabro sem funcionalidade, mas que a luz de Deus brilhe. Você é luz, você é luz, você não é treva, você é luz. Estou sentindo de Deus de falar isso. Você não é treva, você é luz. Você não é treva, você é luz. Você não é treva, você é luz. Glória a Deus. Você é luz, você é luz. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Samuel ouviu a voz, ele se levantou de prontidão, foi correndo para Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. E ele diz: não, Senhor, não, meu filho, não te chamei, volte a dormir. Samuel, alguém temente, alguém crente, mas alguém que ainda não tinha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Versículo 6. Glória a Deus. Segunda vez que o Senhor chama Samuel e voltou a se deitar, do versículo 7, coloque aqui, querido. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Alguém cheio de vontade, cheio de amor, cheio de desejo, mas estava no processo de conhecimento de Deus. Queridos, tenhamos paciência com os nossos irmãos novos convertidos, com os nossos jovens que estão cheios de desejo, cheios de vontade, mas ainda estão conhecendo a Deus. Aleluia. E Eli serviu para ensinar a Samuel a como se comportar e a como falar diante de Deus. Que possamos ser um Eli nessa situação, ensinar os Samuéis a como ouvir a voz de Deus, a como falar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como isso é importante, irmãos. Não precisa arrastar para o monte, não. Aqui mesmo Jesus fala conosco, aqui mesmo Jesus toca no nosso coração. Aleluia. E a terceira vez que Samuel escuta a voz, corre para Eli. Ele entende, o velho Eli entende. Estava ferido, estava ali com sua vida errada, mas ele tinha o conhecimento quando era Deus falando. Ele diz: olha, tu fala assim, Samuel, vai novamente, quando falar fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. E o Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes, de Samuel, Samuel. Samuel diz: fala, pois o teu servo ouve. Jesus é muito bom, Deus é muito bom, que Ele insiste em nos chamar, Ele insiste em se relacionar conosco, uma vez, duas vezes, três vezes. Ele insiste em bater na nossa porta, para ter comunhão conosco e falar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E o texto diz que Deus fala para Samuel o que ia fazer com a casa de Eli, o decreto, que a casa de Eli ia ser punida por conta do pecado. Aleluia. Quando Samuel pela manhã se acorda, fica receoso de falar com Eli, ele diz: diga, meu filho, diga tudo o que o Senhor disse. E Samuel diz todo o recado. Aleluia. E Eli recebe de forma passiva aquele juízo sobre a sua casa. E o texto vai dizer que Samuel crescia na presença do Senhor. E a diferença que eu vejo aqui, irmãos, nesse texto, é quando Deus fala. Quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, situações são mudadas. Quando Deus fala, há uma palavra profética para o seu povo. Quando o Senhor fala,
algo acontece no meio da sua igreja. O que precisamos nesses dias de crise, nesses dias turbulentos, nesses dias de caos, é ouvir a voz do Senhor. É estar como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória a Deus. Nós não podemos aceitar o juízo sobre a nossa casa de forma passiva. Aleluia, Satanás decretando que vai matar os filhos, que vai roubar, destruir a família. Aleluia, nós precisamos ouvir a voz de Deus e buscar Ele, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, e Ele pode mudar a nossa situação. Quando estamos convictos disso, quando estamos entendendo isso, nós fechamos a porta para Satanás entrar dentro da nossa casa. Quantas vezes muitas pessoas se preocupam tanto fora e dentro de casa, deixam passar as coisas. Nesse período político nós vimos muitas pessoas indo para as ruas manifestar por suas posições sociais. Não tenho nada contra, mas dentro da sua casa está perdido. Dentro da sua casa, os filhos perdidos, mas estão querendo justiça fora. Se preocupe pelo primeiro momento com a justiça dentro da sua casa, dentro dos portões da sua casa. Porque quando nós ensinamos, cuidamos, oramos para os nossos filhos, a nossa família no altar, irmãos, a porta da nossa casa está trancada para Satanás. Aborto não entra, droga não entra, homossexualismo não entra, adultério não entra, porque a porta da nossa casa está trancada para Satanás entrar. Aleluia, porque há um altar levantado dentro do nosso lar. Aleluia, porque a maior obra que nós temos é a nossa família, não esqueça disso. Ele fracassa totalmente. Aleluia, sacerdote, o homem espiritual, sensível à voz de Deus, boca de Deus, mas um fracasso. Do que adianta? Eu não quero ser esse homem, boca de Deus para os outros, e dentro da minha casa tem um local falido. Eu não quero este homem passar uma vida toda na igreja e não conseguir influenciar os meus de casa. Eu não quero ser esse homem, mas eu quero que toda a minha família tenha um encontro com o Senhor Jesus. Esse é o desejo de todos nós. Esse é o desejo de toda a igreja do Senhor. Que nós não viemos ser complacentes, convenientes, aleluia, passivos com o pecado levado para nossa família. Aleluia. Que nesta noite nós possamos, pela autoridade de Deus, aleluia, decretar a nossa família do Senhor. Quando Gideão é chamado pelo Senhor, o texto bíblico vai dizer que, aleluia, ele remove os altares dos seus pais, do seu pai, de dentro da sua casa. Aleluia, que possamos fazer isso, meus irmãos, remover altares, coisas oferecidas que não é de Deus, que está dentro da nossa casa, porque a nossa casa é do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar pela nossa família. Cada um ora pela sua casa, cada um ora pela sua vida. Não viemos ser como Eli, aleluia, prontos a julgar a família do outro, enquanto a nossa família está perdida. Não viemos ser como Eli, olhar para os filhos do outro e não olhar para os nossos filhos. Senhor amado, aleluia, estamos nesta noite, Pai, te apresentando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos diante do teu altar. Senhor Jesus, tem misericórdia dos nossos. Pai amado, nós estamos criando os nossos filhos na tua casa, mas que eles venham te conhecer, Senhor, que eles venham te conhecer de forma verdadeira, que eles venham ter experiência contigo, que eles venham te aceitar como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, traz a libertação para os nossos filhos, que a gente não venha ser passivo com o pecado dos nossos filhos, não venha participar de nada
nada que não te agrade, Senhor, porque a nossa casa é santificada ao Senhor. Ah, Deus amado, não permita, Pai, que nós viemos aceitar nada que entre pelos portões da nossa casa que te desagrade, nenhuma bebida, nenhuma droga, nada, Senhor amado, porque a nossa casa é do Senhor. Eu não aceito adultério na minha casa, eu não aceito prostituição na minha casa, eu não aceito droga na minha casa. A minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, porque na minha casa há um altar levantado para adoração ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala conosco, fala conosco, fala conosco, assim como o Senhor falou com Samuel, assim como o Senhor chamou Samuel. Levanta Samuéis nesta noite. Não é quem quer, quem o Senhor chama. Não depende da idade, do tempo de crente, é quem o Senhor chama. Procura corações nessa noite, Pai. Procura corações nessa noite, corações sinceros, corações dispostos a fazer a diferença nessa terra, e usa como instrumento teu para a glória do teu santo e bendito nome. Pai querido, Pai santo, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Em meio à crise, em meio aos erros, em meio ao pecado que a nação se encontra, em meio à frieza espiritual, o Senhor continua falando com o seu povo, o Senhor continua falando com os seus, continua trabalhando na vida da tua igreja, Pai.